Eu me chamo Ângela Maria, sou de Independência, no Ceará. E antes de começar, eu queria agradecer o convite, né, do pessoal aí, em nome do William, da Marina, para estar aqui hoje, fazendo este estudo com vocês. E hoje a gente vai falar, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu escolhi um tema, né, um tema que eu acho muito importante, muito relevante de ser tratado, trabalhado sempre, que é o capítulo 14, que a gente fala sobre honrar o vosso pai e a vossa mãe, e a gente vai estar trabalhando hoje sobre o... Boa noite, gente. Sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. É um tema que ela é bem atual na nossa sociedade, se a gente for levar em consideração, né, os principais aspectos. E antes de começar, eu sempre gosto de começar com uma prece. Né? Todo trabalho que a gente vai fazer, é importante a gente fazer uma prece. Né? Então, que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, que possamos nesta noite receber os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo e transformar esses ensinamentos em ações positivas que nos elevem e que nos façam florescer. Que busquemos principalmente amar os nossos irmãos e conceituar as nossas ações, para que assim possamos exercer o nosso lado cheiroso da vida e não se deparar com tantos espinhos. E esses espinhos podem sangrar os nossos corações. Que Jesus nos fortaleça o nosso entendimento, que possamos abrir o nosso coração nessa noite. Que Nossa Mãe Maria derrame sobre nós todas as suas bênçãos, capazes de curar e de fortalecer. Que assim seja. Graças a Deus. Eu vou ler um pouquinho do capítulo, né, até para quem estiver acompanhando que não tiver com o livro, né, fica mais fácil. Então vamos lá, o capítulo 14, honrai o vosso pai e vossa mãe. A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para analisar-lhe as causas e os efeitos. Aqui, como por toda a parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário, até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos e desejos de vingança, insatisfeitos. Mas algum destes, mais avançados do que outros, é permitido entrever água da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e então tomam boas resoluções. Compreendem que para ir para Deus não há senão uma senha, que é a caridade. Ora, não há caridade sem o esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem o exercício do perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que se detestavam na terra, mas ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar, e mais ainda com a de se abdicarem de si mesmos. Sobretudo,
há de amarem aqueles que talvez destruíram-lhe a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração destes infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem força no momento mais decisivo da prova. Gente, se tiver algum barulho aí de fundo, viu? É porque vocês sabem, né? Quando alguma coisa é online, então vocês entendem. Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir na terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, pois, a sua conduta nesta família? Ela dependerá mais ou menos da persistência de suas boas ações. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível, sob a qual sucumbe às vezes, se sua vontade não é bastante forte. Ele poderá, no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior pode justificar nada. Com efeito dessa existência, pode provocar esta antipatia. Para compreendê-la, é preciso voltar os olhos sobre o passado. Ó espíritas! Compreendeis hoje o grande papel da humanidade. Compreende que, quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa. Se a cumprirdes fielmente, vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e cada mãe Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então, vós mesmos, atormentados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova reencarnação para vós e para eles, na qual os cercareis de cuidados mais esclarecidos, e ele, cheio de reconhecimento, vos cercará de seu amor. Não rejeitei, pois, a criança de berço que repele sua mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não é o acaso que o fez assim, e que vô-lo deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e daí julgai se ou um ou outro já muito odiou ou foi muito ofendido. Que ou um ou o outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai, pois, os filhos que vos causa desgosto, e vos dizei: um de nós dois foi culpado. Merecei as alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando
a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas há muito dentre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos das existências anteriores, entretêm a desenvolvem, esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligência, e mais tarde vosso coração, ulcerado pela ingratidão de vossos filhos, será para vós, desde esta vida, o começo de vossa expiação. A tarefa não é tão difícil como podereis imaginar ou crer. Não existe o saber do mundo ou ignorante como o sábio pode cumpri-la. E o Espiritismo veio facilitá-la, dando a conhecer as causas da imperfeição do coração humano. Desde o berço da criança, manifesta os instintos bons ou os maus, que traz a sua existência anterior. É estudá-los que é preciso se aplicar. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai-vos os menores sinais que revelam os germes desses vícios, e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os maus brotos à medida que os veis depontar sobre a árvore. Se deixais se desenvolver o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos pela ingratidão. Quando os pais se saem bem, não tem o que censurar a se fazer. A sua consciência pode estar tranquila, mas ao desgosto muito natural que experimentam do insucesso dos seus esforços. Deus reserva uma imensa consolação pela certeza que não é senão um atraso, e que lhe será, quando acabar uma outra existência, a obra começada nesta, e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Eu vou encerrar a leitura até aqui, porque ainda tem um grande pedaço, né? A gente vai começar a estudar. O próprio título, né, já é bem forte. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Quando a gente fala da ingratidão, né, a gente está falando de um sentimento que é uma chaga nossa que ainda ela é bem presente, né? E quando eu falo nossa, porque nós todos, em algum momento ou em outra existência, quem já pratica, né, que não tem mais em si a ingratidão, já não se insere nessa fala, mas todos nós somos ingratos, né? Em algum momento, ou em pensamento, ou em alguma ação que a gente comete. E não ter essa gratidão pela ação que nós recebemos, ou outra pessoa, enfim, não tem a gratidão conosco, como a gente espera, né? Porque nós ainda somos um pouquinho primitivos, né? E a gente tem dentro de nós o fazer das ações e querer receber algo em troca. O nosso orgulho ainda é grande, e quando ele é ferido, a gente se machuca, e aí a gente tem que se perguntar: mas será se eu vou parar as minhas ações positivas porque alguém não foi grato comigo? É importante a gente se analisar, né? E para que uma prova maior de ingratidão como aquela que a gente teve com Jesus? Jesus, um espírito altamente evoluído, o nosso irmão, modelo guia, veio, encarnou e trouxe para a gente os ensinamentos em forma de ações, veio nos trazer a importância de nós nos amarmos e sermos uma família universal constituída a partir do amor, a partir da caridade,
da formação moral, né, da benevolência. E o que a gente fez? A gente foi ingrato, né? No próprio núcleo daqueles que andavam com Jesus, teve a ingratidão, teve Pedro, teve Judas, e eles demonstraram isso. Isso é ingratidão. Mas nem por isso Jesus, né, deixou de amar-nos. E ainda disse: Pai, perdoa-o, eles não sabem o que fazem. Então, os pais, né, que têm os seus filhos ingratos, que nessa passagem a gente pode falar de vários temas. A gente fala da reencarnação, a gente fala da importância do núcleo familiar, a gente fala das nossas provas e das nossas expiações, né? A Terra como planeta ainda que está tentando evoluir um pouco mais. Fala da importância da prática da reforma íntima, principalmente dentro da família, a formação do ser em si, né? Como os pais dão a formação desse ser, que tipo de pais nós estamos sendo. Nós não, né? Eu ainda não sou mãe, mas quando eu falo nós, é nós, né? Em todo momento, quando você para dar um conselho a alguém, quando você para falar a alguém, você está exercendo um papel de pai, né? Uma caridade. Enfim, quando a gente traz a questão das provas, né? A repulsa dos filhos, né? O próprio Evangelho traz isso, que a ingratidão ela dói muito quando ela é no núcleo familiar. Porque imagina aquele pai que faz tudo pelo filho, né? Que dedica o seu tempo, que trabalha, que coloca o filho numa boa escola, que está ali presente e depois o filho é ingrato. Então, o seu coração ele fica dilacerado. E ele fica dilacerado porque ele ainda espera, né, o amor que é construído, ainda é aquele amor que você espera o retorno. E o Evangelho também traz para a gente a importância do amor incondicional, né? Do amor que a gente tem que ter sem a necessidade de ter esse retorno. E muitos pais já praticam esse amor, não só com seus filhos, mas com outros também que têm como os filhos, que trazem essa agregação. Principalmente muitos pais que às vezes, infelizmente, perdem os seus filhos, né? Os seus filhos retornam ao plano espiritual mais cedo, enquanto eles não têm aquela dor, aquele remorso, muitos acabam se dedicando a trabalhar em prol dos filhos dos outros. Então, quando a gente está no planeta de provas e expiações, estamos aqui reencarnados, estamos dentro de uma família, né? Nós não temos capacidade ainda para amar todo mundo. Então, nós estamos constituídos em famílias para nós aprendermos a amar, respeitar, corrigir as nossas falhas e, principalmente, expiar as nossas dívidas que nós adquirimos com o mau uso do nosso livre-arbítrio. Então, a gente reencarna, vem para uma família, e aí a gente convive com irmãos, uns têm uma afinidade, outros não têm afinidade. E a gente pode ver isso na nossa sociedade, né? Quantos e quantos pais não se dão bem com os filhos, quantos irmãos discutem diariamente, quantos filhos são rebeldes com os pais, quantos e quantos até não acontecem, né, os homicídios, muita gente acaba até tirando a própria vida um do outro, né? E esses conflitos, o Espiritismo traz para a gente a questão da reencarnação. Se eu tenho um conflito com uma pessoa de dentro do meu lar, né, esse conflito é grande, esse conflito leva a situações extremas, então pode ter certeza que esse irmão me foi muito caro em outra vida. E esse irmão é um presente que Deus manda para a gente, para que nós possamos exercitar a nossa reforma íntima.
E também, o espírito, quando ele retorna ao plano espiritual, ele já leva, as suas tendências. E muitos não conseguem exercer esse perdão. Então, há a necessidade do retorno. E ele não vai retornar lá na família que ele quer, na família que é perfeita, né? Ele vai retornar junto com aqueles que brigaram, que se odiaram, que muitas vezes tirou a sua própria vida. Então, quando o espírito reencarna, que tem aquele primeiro contato, aí vem a repulsa, vem aquele sentimento, né? Ele já manifesta as características. Por isso que muitos jovens na adolescência já manifestam a rebeldia com os pais, não atendem os pais. E aí que entra a obrigação, né, e o papel do pai e da mãe. Porque quando a gente fala pai, a gente está falando do pai e da mãe. Então, mas como vou conseguir ajustar este ser se eu fiz tanto mal a ele, enfim, né? O pai e a mãe têm um papel de educador moral. Né? Quando um professor está numa escola dando aula, ele está lá como mediador do conhecimento, né? E a gente vê que hoje o papel está sendo invertido. Muitos professores estão passando esse papel de educador moral. E quando o professor está na sala de aula, ele sabe que ele vai dar o melhor de si. No entanto, se ele lida com 35, 20, 25, 40 alunos numa sala de aula, são pessoas totalmente diferentes. E nós somos pessoas que somos constituídas de um universo. Cada pessoa tem um universo dentro de si. Né? Somos um universo, às vezes, até complexo. E isso acaba que ele sabe que vai ter resultados diferentes. Gente, se ainda estiver ao vivo, vocês me dizem que é porque está dando uma falha para mim. E isso vai... ele sabe que são pessoas diferentes, então os resultados vão ser diferentes. E assim a gente tem um núcleo familiar. Os irmãos são diferentes. Né? As afinidades que a gente tem são pelos débitos que a gente já traz. Por isso que a gente reencarna no mesmo núcleo familiar. E é por isso também que há necessidade dos pais moldarem os filhos. Porque chega lá no plano espiritual, vem a pergunta: o que fizeste com os filhos que eu te confiei? E aí o pai tem o dever de exercitar a tolerância, né, o ensinamento moral, de tentar ajudar este ser a depurar as suas chagas que traz. Né? Aí a gente tem também a questão das dívidas, exercer a paciência, exercer a educação, exercer também tentar ajudá-lo nas imperfeições e moldá-lo, tentar moldá-lo ao máximo. Por quê? Para que a gente não tenha tantos pais chorando, né, no túmulo dos seus filhos, por aquele carro do ano que deu de presente, enquanto estava ausente ali de dar conselhos, de dizer que amava o filho, né? Para que a gente não tenha tantos jovens se suicidando por falta de atenção, por falta de carinho. Né? E é uma prova difícil, mas Deus é tão generoso que nos dá o esquecimento. E aí cabe a nós tentar nos moldar de pouquinho em pouquinho. E aquele filho, né, que traz mais desgosto, como o Evangelho traz, é aquele que necessita mais de amor. É aquele que necessita mais de atenção. É aquele que os pais têm que estar presentes. E quando a gente fala dos pais estar presentes, não é os pais dar tudo o que o filho quer. É os pais saber ajudar nas necessidades.
nas necessidades de atenção, nas necessidades de conselhos, para que a gente não tenha, né, jovens sem muitas vezes procurando com quem conversar e não tem. E também para que os pais sejam parceiros dos seus filhos, mas para que haja respeito, para que haja confiança e principalmente amor, né? Porque é na nossa família que a gente aprende a amar, que a gente aprende a se construir, que a gente vivencia situações difíceis e que a gente sabe que tem com quem contar ali. E independente da condição financeira, né, principalmente. Muitos pais hoje acabam comprando seus filhos, não tem o tempo para ele, mas traz um presente. O material nunca vai substituir o amor de um pai, a presença de um domingo, um almoço em família. São estas ações tão pequenas que muitas vezes a gente desconsidera que são realmente necessárias para que os filhos eles consigam se construir moralmente, intelectualmente, emocionalmente, né? E isso está necessitando muito na nossa vivência atual. Eu digo isso porque eu sou jovem e eu convivo com muitos jovens, então eu sei a necessidade dos jovens e o que eles falam para mim em relação à necessidade da presença dos pais, a necessidade do carinho dos pais, de ter uma conversa. Ai, Ângela, eu não consigo ter essa conversa com meu pai, né? Minha mãe não me escuta, minha mãe só reclama. Ai, meu pai não entende, ele nunca vai entender isso. Então, é importante a gente se perguntar que tipo de relações nós estamos construindo, né? E quem estuda o Espiritismo é agraciado pelas explicações que a gente tem. É reencarnação. É reencarnação, é por isso que acontece isso. Então, daí surge a necessidade de nós trabalharmos as nossas imperfeições, principalmente quando estamos em família. Se são 2, 3, 4, 5 filhos, né? Marido e a esposa. Não é uma tarefa árdua, né? Mas a gente tem o esquecimento. E a gente tem que dar graças a Deus a gente ter o esquecimento. Porque como seria conviver com pessoas sabendo tudo que ela fez ou que a gente fez? E aí o livro dos espíritos, né? Kardec também fez essa indagação aos espíritos. Dessas características que muitas vezes os filhos levam. E também, outro lado importante a ser citado é aqueles pais que fazem de tudo pelos seus filhos e muitas vezes eles não alcançam o sucesso, né? E aí vem aquele remorso. Será se eu errei? Onde foi que eu errei? Né? E se o pai faz de tudo para o filho, mesmo assim ele não quer se moldar, ele não quer se tentar se construir e melhorar, o pai não deve se sentir culpado. Por quê? Porque nós somos responsáveis pelas nossas ações. E a gente não controla os outros, né? Cada um é responsável por si. O pai tem a obrigação de moldar, de ajudar. Mas ele não é responsável pelas atitudes dos filhos. Por isso que é importante ensiná-los desde criança os valores morais, a como tratar as pessoas, o respeito e todas as características importantes e as ações necessárias para que nós construímos pessoas de bem. Eu vou ler aqui as perguntas do Livro dos Espíritos que eu escolhi. Kardec indagou sobre isso. Lá no capítulo 4, né, a gente fala sobre a pluralidade das existências. E na pergunta 203, né, Kardec indagou aos espíritos:
Os pais transmitem aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a qual uma nova alma vem, mais tarde, adicionar a vida moral? E aí os espíritos vai e respondem, né? Somente a vida animal, pois a alma ela é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa, né? Esse é outro ponto bastante importante, né, a ser comentado. Muitos filhos têm uma evolução maior do que os pais. E aí eles vêm para ajudar aqueles pais a evoluir. Muitas vezes o filho tem... crianças, por exemplo, às vezes a gente vê crianças, né, que são bem resolvidas, sabem conversar, têm uma inteligência, e muitas vezes aqueles pais, eles não têm aquelas características que poderiam repassar àquela criança. E muitas pessoas se perguntam isso, né? E o Espiritismo explica isso, porque essas crianças, elas têm uma evolução a mais, então elas vêm para ajudar aqueles pais, né? Na pergunta 204 também, Kardec indagou: já que tivemos muitas existências, nossa parentela se originou bem antes da nossa existência atual? Aí ele fala da reencarnação. Aí os espíritos respondem: não, pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos ligações que remontam à vossa existência anterior. Daí, muitas vezes, as causas de simpatias entre vós e alguns espíritos que parecem-vos estranhos. Na família, a gente tem pessoas que, às vezes, a gente simpatiza mais do que outras. E também podemos citar outro aspecto importante: a importância da prática da reforma íntima onde quer que nós estejamos. Por quê? Porque se eu errar com alguém, se eu constituir uma nova dívida, na próxima reencarnação, possivelmente, aquela pessoa da qual eu estou destilando todas as minhas energias de uma maneira negativa, ela pode vir com meu pai, ou ela pode vir com meu filho, enfim, ela pode pertencer ao meu núcleo familiar. Então é por isso a importância também de nós sabermos conviver em sociedade, né? A importância do nosso comportamento, da nossa moral, da nossa conduta moral, onde quer que nós estejamos. Não só nós, os espíritas, mas todas as pessoas. A importância dessa convivência. A gente necessita conviver socialmente para que nós aprendamos a exercer as nossas atitudes. E as minhas atitudes dizem quem eu sou. Tem outra questão também, a 205. Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, ao fazê-los recuar a existências anteriores. E os espíritos, respondem: ela os amplia, não os destrói, baseando-se no parentesco em afeições anteriores. Os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A doutrina da reencarnação aumenta os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso empregado pode encontrar-se um espírito que esteve ligado a vós por laços consanguíneos. Olha só como isso é maravilhoso, né? Temos pessoas que já estiveram com nós que não estão nesse momento. Assim como nós também conhecemos pessoas que fazem parte da nossa família. E aí não é uma quebra do nosso núcleo, porque os laços não são sanguíneos, os laços são espirituais, né?
Os laços sanguíneos são apenas um detalhe que nós necessitamos, porque nós necessitamos reencarnar. E a gente necessita desse corpo para colocar em prática os nossos ensinamentos. Aliás, os ensinamentos de Jesus, perdão, os nossos não, né? E aí, quando a gente reencarna, temos vários e vários espíritos que nos ajudam, que estão nos fortalecendo, pessoas que estiveram junto conosco em outras reencarnações. E isso amplia. Por quê? Porque nós somos uma família universal. E muitas vezes a gente não exerce isso. Porque tem pais que jamais conseguiriam, né, ajudar aquele outro filho daquela outra pessoa. Às vezes eu presencio isso também. Quando você trabalha com público, né, você presencia muitas cenas. Então, quando se é pai, né, tudo que você não quer para o seu filho, você também não deve querer para o filho do outro. Porque muitas vezes você passa por situações para que você desperte também. E para você se perguntar: que tipo de educação estou dando ao meu filho? E tem outra pergunta também, aliás, mais duas. A 208. Semelhanças físicas e morais. Os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre a dos filhos após o nascimento destes? Gente, eu quis trazer as perguntas dos livros dos espíritos, né? Porque elas complementam muito o estudo. Elas dão um embasamento muito grande, né? E como a gente sabe que o livro é constituído de espíritos altamente evoluídos, então eles dão as respostas do Evangelho. Muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Isso constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados, né? Mas quando a gente fala do sentimento da culpa, a gente fala de quando o pai não exerce o seu papel realmente de pai. Porque a gente sabe que o espírito, ele tem as suas tendências, ele tem a sua condutividade. Então, muitos, mesmo os pais, estando ali presente, exercendo o papel deles direitinho, eles ainda assim, eles não querem progredir, né? E acabam retornando novamente. Bom, falta poucos minutos, eu acho. Acho que isso eu já estourei o tempo, mas eu vou só finalizar. E a pergunta 210. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho ou um espírito bom, em vez de um espírito inferior? Não. Mas podem tornar melhor o espírito do filho que geraram e que querem que foram confiados. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma aprovação para os pais. Aí ele fala da reencarnação, né? E aí, quando ele fala, né, através da prece, da oração. Quantos e quantos pais, muitas vezes antes de dormir, né, se ajoelham e pedem a Deus a proteção dos filhos? Quando muitas vezes eles sentem os corações angustiados, param e fazem uma prece para os filhos. Quantos não estão mais aqui e muitas vezes relembra? E aí, gente, finalizando, quem for pai aí, né, quem for mãe, eu gostaria de dizer, eu como jovem, que cuidem dos filhos de vocês, mesmo que eles forem difíceis,
mesmo que às vezes pareça até impossível, né? Não exacerbam demais tudo, mas saibam ponderar, porque é muito importante ponderar. Eu costumo dizer que eu só estou no caminho que eu estou hoje porque eu tive pais que realmente fizeram o papel de pais e ainda fazem. Porque se não fosse eles, eu não estaria aqui. A educação moral, ela é muito importante. O ensinamento dos valores, o ensinamento do caminho, né, constitui realmente o ser e faz a gente refletir. Que a gente abrace mais os nossos filhos e também os filhos que estiverem assistindo, abracem mais os seus pais. Os laços de amor, de fraternidade, a cada abraço, a cada carinho, a cada palavra que você diz, eles se estendem, né? Constrói essa afinidade, faz a gente evoluir, faz a gente crescer e traz muita felicidade. E a família da gente é um presente de Deus. A nossa família, ela é altamente necessária para nós, né? A família boa é aquela que eu tenho. Ai, mas os meus parentes são difíceis. Não importa. São os parentes que você necessita ter para evoluir. São essas pessoas que você pediu a Deus para estar com elas. E também para os pais, né, que aí muitas vezes não souberem o que fazer, orem. Orem bastante. E também que saibamos agradecer também as pessoas que a gente tem ao nosso redor. Sejam elas quem forem. E aonde quer que nós vá, né, aonde quer que nós estejamos, que nós possamos exercer a nossa constituição moral, a nossa paciência, o nosso perdão, a nossa tolerância, para que assim a gente não constitua novos débitos, mas que a gente possa ressarcir os que a gente já tem, através do bom exemplo, das palavras positivas, né, mostrando verdadeiramente o caráter moral e deixar que esse caráter parta de dentro de nós e não seja apenas superficial, porque o superficial se acaba com o tempo. E que os pais não substituam o carinho, o afeto, o amor por brinquedos, por passeios, né, por presentes caros. Porque um dia, talvez você receba essa pergunta: cadê os filhos que eu te confiei? O que foi que você ensinou para os seus filhos? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu tiver falado alguma besteira, eu sempre digo isso. Estou no comecinho ainda e todos nós estamos aqui para aprender. Ninguém é professor. E a gente necessita disso. E mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam. Que Deus abençoe a cada um. E agradecer ao convite, do pessoal, do William e da Marina. E dizer, espero voltar mais vezes, se for, né, possível. E que eu fiquei muito feliz de ter contribuído um pouquinho, né? E era isso. E antes de terminar, eu gostaria de fazer uma prece para a gente poder encerrar. Então a gente só tem a agradecer a Deus pela oportunidade, a espiritualidade amiga que sempre está conosco, que Jesus possa fortalecer cada um do lar daquelas pessoas que estão aqui conosco, que mesmo à distância a energia seja recebida com muito amor, com muito afeto, com muito carinho. Que Jesus entre adentro lá de cada um e ajude aqueles que estão passando por provações, por dificuldades. Que nessa noite possamos sair mais esclarecidos, mais fortalecidos.
que não deixemos de abraçar e de amar e dizer que as pessoas são muito especiais para nós. Que Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, obrigado. Eu vou concluir aqui.